É hora de falar do Vascão da Gama. Vamos lá, Zé, ontem o Vasco chegou ao hotel por volta ali de 8 da noite. A gente teve uma concentração interessante até de torcedores. Eu tava ansioso para saber como é que ia ser essa chegada de torcedores. Alguns, é claro, protestaram, mas também alguns chietaram, tirando foto, até brincando com os jogadores. A gente sempre fala, né? É a oportunidade que muitos têm de ver o time do Vasco fora do Rio de Janeiro. Hoje, lembrando, o Rafael Paiva vai comandar o time, logo mais, técnico do Sub-20, de forma interina, já que Ramon Dias é página virada no Vasco da Gama. Para hoje, o Medel deve ir para o banco de reservas por opção do Rafael, pelos treinos de ontem e anteontem. Então a grande mudança na zaga deve ser essa. O Payet não viajou, a fisiologia recomendou que o Payet não viajasse por conta ainda da recuperação da lesão no joelho que ele está tendo ainda. E o João Vitor, que cumpriu suspensão, não viajou. O João Vitor foi expulso contra o Água Santa e para hoje é desfalque. Então prepare-se aí, porque o time deve ser bastante modificado. Se liga, Azevedo. Léo Jardim, goleiro. Rojas, Maicon e Léo Pelé, a trinca de zaga. Paulo Henrique na direita e o Lucas Piton na esquerda. No meio de campo, Juan Esforça, Matheus Cocão e Hugo Moura. Lá na frente, David e Pablo Verrete. Então, a gente tem o retorno dos 3 zagueiros ao time do Vasco, provavelmente. Um meio de campo com 3 volantes e lá na frente o David e o Verrete. Então é um 3-5-2 aí, sei lá, um 5-3-2. Enfim, é o Rafael Paiva fazendo aí, digamos assim, o simples, o feijão com arroz para enfrentar o Fortaleza logo mais. Vocês vão debater isso, obviamente, mas é um time bem defensivo. E também a gente tem que levar em consideração que o jogo da volta é só daqui a 3 semanas. É praticamente no final do mês de maio. Então o Rafael Paiva também não querendo deixar que isso se decida no jogo da ida, já que o jogo da ida é fora de casa. Logo mais, Fortaleza e Vasco, 7 horas da noite, teremos Castelão muito cheio, lotado, para esse jogo da Copa do Brasil. O Vasco que vem de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, uma delas sendo uma goleada no último sábado. A saída do Ramon Dias nesse meio tempo, visita, sendo bem gentil, né, de torcedores organizados que cobraram bastante na segunda-feira no CT Moacir Barbosa, e no meio disso o Vasco entrando em campo logo mais. Cara, bom, primeiro que a temperatura tá lá no alto, né? Tá lá no alto, torcida impaciente, plenamente compreensível essa impaciência, jogadores pressionados. E aí o Rafael Paiva agora tendo, né, essa missão de comandar o time interinamente, colocando 3 zagueiros. Gosta desse esquema, Rodrigo? Não me agrada, mas eu entendo, né? É um jogo contra um Fortaleza que foi semana passada o jogo, né? Meteu 4 no Boca Juniors em casa. Só isso. Mas aí... O Boca também tá numa fase horrorosa. Tá, numa fase horrorosa. Chegou a última decisão da Libertadores da América. Sabe-se lá Deus como. Não se classificou para a atual edição, tanto na Sul-Americana com Fortaleza. Mas mesmo assim é um time de camisa, um time de peso. E o Fortaleza, tradicionalmente, é uma equipe que complica os adversários jogando lá no Castelão. Agora, eu entendo o Rafael Paiva quando ele tenta fechar a casinha. Porque tem o jogo da volta, ainda tem um segundo jogo. Vai que ele coloca o Vasco tradicional, né, na formação tradicional, e o Vasco toma uma sacolada. Vai reverter como? É menos uma competição, e essa competição é a que melhor paga. Tudo bem que isso aí não é problema pro Vasco, agora tem SAF. Eu evito até de falar do assunto SAF. Inclusive a gente recebeu críticas aqui ontem sobre isso, porque assim, eu entendo que era um movimento necessário, mas não essa SAF. Cara, eu tava vendo uma entrevista do Euriquinho. Também é outra, também. O Rodrigo. O Euriquinho, que é conselheiro do Vasco. Oportunista, né? Mas enfim. Aparece um monte de oportunista pra falar o que quer também. Não, que ele falou que, enfim, negócio de sigilo do contrato, da SAF, enfim. Cara, se é isso mesmo, é surreal. É inacreditável. Assinaram um documento em que poucas pessoas tiveram acesso, e é isso. Aí hoje em dia o Vasco fica à mercê dessa SAF. É claro que agora parece que o Pedrinho vai tentar um movimento jurídico para tentar algo em relação à SAF atual, da 777. Mas assim, o Vasco hoje
ele procura um treinador, tá sem o Ramon Dias, falam-se bastante no Pesolano, mas o Pesolano tá lá no Valladolid, na segunda divisão da Espanha, praticamente subindo pra primeira divisão, que é um sonho dele. Valladolid, que se não me engano, é o time do Ronaldo Fenômeno. Tem uma multa rescisória altíssima, mas o Vasco, a última informação que eu recebi, estaria disposto a contratá-lo. É um técnico que, inclusive, o São Paulo recentemente tentou, o Muricy tentou, falou que de todo mundo que ele entrevistou, foi o cara mais interessante que ele entrevistou em termos táticos e técnicos, né? Então a gente não sabe qual vai ser o novo treinador do Vasco. E o Rafael Paiva entrou aí numa fogueira danada. 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. As 2 principais organizadas indo lá no CT Moacir Barbosa protestar, cobrar os jogadores. É uma situação incômoda. O CEO também estava lá, tá todo mundo lá, o diretor de futebol, o CEO, tá todo mundo lá, ouvindo o que a organizada teve a dizer. Até achei que algumas coisas a organizada tinha muita razão, outras não, mas só o fato deles estarem lá, na minha opinião, enfim, não deveria acontecer, mas... É uma pressão. É uma pressão a mais. E aí o Rafael Paiva hoje entra na fogueira. Ele tá ali também, assim, entra na fogueira, mas sabendo que ele é um interino, é um técnico do Sub-20 do Vasco. Tendo a missão hoje de pelo menos, sei lá, o Azevedo, um empate... Pô, eu estaria sorrindo de orelha a orelha. O empate hoje lá é lucro, porque aí o Vasco traz aqui pro Rio de Janeiro a responsabilidade de decidir. O Jonathan Silva, tá vendo? O cara quer usar o Euriquinho como exemplo. O Rodrigo Machado odeia o Vasco. Não odeio o Vasco. Não odeio o Vasco. Não, só porque ele deu uma entrevista recente, aliás, 2 entrevistas. Uma acho que foi pra CNN, né? O novo programa de esporte que tem lá. E outra pro Dieguinho Futebolaço, nosso parceiro aí, em que ele falou sobre detalhes do contrato, né? É aquilo, é uma versão, mas é uma das versões que já foram apresentadas aí contrárias ao que foi acordado com a SAF, da gestão anterior, né? Então a gente precisa bater nessa tecla, porque assim, eu concordei na época que o Vasco tinha que virar SAF, não tinha outro jeito mais. O problema é quem que entrou pra gerir o time. E a gente tá vendo esse impasse aí. Gasta-se milhões num elenco que não produz absolutamente nada. Jogadores de gosto técnico duvidoso. Vasco acertou com o Paê, acertou com o Verrete, acertou com outro Léo Jardim, coisa e tal. Mas tem outros jogadores ali que, infelizmente, a gente tem que cornetar aqui. E foi nesse balaio da SAF aí, né? De investir pesado e investir errado. Entendeu? E agora o clube associativo, que é o Pedrinho, o pessoal que foi eleito, tá tentando de tudo ter uma voz. Inclusive teve uma reunião recente aí, né, acho que 2 semanas atrás, o Pedrinho conversou com o pessoal da 777, uma reunião que durou 2, 3 horas, em que ele tentou ajudar de alguma forma, mas ele não tem voz. Infelizmente é isso que acontece. E o Pedrinho, a gente sabe muito bem, principalmente eu e você, a gente cobriu o Vasco durante um tempo e tal. O Pedrinho sabe muito de futebol. Ele ajudaria demais na montagem do time, mas infelizmente não tem poder.